Eu quero saudar a todos na paz do Senhor. Graças a Deus, este é um imenso domingo, 21 de outubro de 2021. Meu prezado e dileto ouvinte da Palavra de Deus, aqui é o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã Ministério Rio de Água Viva. Sou pastor presidente desta denominação. Eu me barroei com um certo amigo que ele me propôs uma palestra. Nós não discute com ninguém, mas tramite a palavra de Deus, que é pura e genuína. Nós somos servo livre para nós adorar a quem nós bem entender. Eu acho que o verdadeiro e legítimo que merece a adoração é o Senhor Jesus Cristo, porque morreu por nós. E ele não deu nenhum jugo pesado para nós. Ele disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, não há prisão, não precisa de sacrifício. É somente aceitar o Senhor Jesus e obedecê-lo em tudo do que ele disse. Ele disse: os mandamentos de Jesus se resumem em dois. Chamará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então esses são os dois mandamentos que Jesus ele nos deu. Amar o próximo como a nós mesmos. Como é isso? Amará somente a Deus, se entregar a Ele de todo o coração através de Jesus. Amém? Então somos servos livres para adorar a quem nós bem entender. Existe 4 razões para nós não guardar o sábado. 4 razões. Então eu me barei com esse amigo e não quis contradizer a ele. Recentemente um amigo me questionou sobre o mandamento de guardar o sábado. Sua motivação não era ter esclarecimento pessoal, pois já tinha clara a sua posição quanto os temas. Porém, queria ter mais subsídio para poder conversar com outra pessoa, já que me comprometi a escrever algo para ele acerca desse assunto, porque não compartilha aqui, também no Conesco Eclésia, e assim pode ajudar o nosso leitor, as pessoas que estão me ouvindo. Eu vou esclarecer a você porque nós evangélicos não guardamos o sábado. Neste ponto, levanto outra razão encontrada no Novo Testamento para um cristão não guardar o sábado. Menciono apenas 4, pois acredito que já são suficientes para esclarecer o tema. Na verdade, não. Na verdade, são 4 razões para não guardarmos os dias, no sentido de vivê-lo para Deus. Antes de abordar a razão propriamente dita, precisamos considerar um pressuposto fundamental. O Antigo Testamento deve ser compreendido à luz de Jesus. E não o contrário. É Jesus quem nos dá as diretrizes para compreendermos as Escrituras. Ele é o Verbo, ele é a imagem de Deus, invisível, sua perfeita revelação. Quem sabe mais sobre a divindade de Jesus? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras ao nosso antepassado, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é
o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, e o versículo 1 a 3, a parte A. Por isso, no monte da transfiguração, ao aparecer Moisés e Eli ao lado de Jesus, o Pai declarou acerca de seu filho: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Marcos capítulo 9, versículo 7. Na vida de um cristão é Jesus quem tem que ser ouvido. Toda a escritura é inspirada por Deus, mas é a partir de Jesus que a compreendemos. E para entendermos a questão do sábado, precisamos começar por Jesus, pois ele mesmo se declarou Senhor do sábado. Jesus esclarece que o sábado não era o fim, e sim mesmo. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27 e o 28. Sendo Jesus o Senhor do sábado, é a sua posição que deve ser considerada. Não há registro no Novo Testamento de Jesus ensinando claramente aos seus discípulos se este deveria observar o sábado como dia de descanso. Porém, ainda que não haja esse registro específico, não ficamos no escuro quanto ao tema, pois Jesus designou seu apóstolo para dar testemunho acerca dele, pois o acompanharam desde o princípio. João 15, no capítulo 15, versículo 26 a 17. Nessa missão, contraria com o Espírito Santo, que faria com que eles lembrassem de tudo o que Jesus ensinou, as guiaram toda a verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. São João, capítulo 16, versículo 13. Os apóstolos eram as testemunhas enviadas pelo próprio Jesus, seus representantes autorizados. Por isso, quando algum judaizante passaram por Antioquia, ensinando que o gentio convertido deveria passar pela circuncisão, a igreja naquela cidade enviou representante a Jerusalém para ouvirem o que o apóstolo tinha a dizer sobre o tema. Portanto, uma vez que Jesus se declarou o Senhor do sábado, é importante entender como seus primeiros discípulos e os apóstolos entenderam a questão do sábado. Como chegavam à prática esse mandamento quando vemos o ensino do apóstolo no Novo Testamento, compreendemos claramente que para ele o sábado era apenas um símbolo, uma sombra de algo superior que foi concretizado pelo Evangelho. Portanto, não existiria mais razão para os cristãos serem obrigados a guardar o sábado. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, vamos entender a Bíblia, vamos estudar através do Espírito Santo de Deus e não guardar uma coisa que serviu de símbolo. Há pelo menos 4 razões no Novo Testamento pela qual vemos que os cristãos não precisam guardar o sábado. Em Atos capítulo 15, os apóstolos nem mesmo mencionam a necessidade de guardar o sábado. O capítulo 15 de Atos registra o encontro
dos apóstolos e os presbíteros em Jerusalém para compreenderem qual era o mandamento do Senhor para os gentios acerca da circuncisão. Direcionado pelo Espírito Santo, aqueles homens compreenderam que não deveria impor a circuncisão aos gentios, mas no que tange a extensão entre os judeus e gentios, apenas recomendaram aos mesmos que se abstevesse das contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado do sangue, e o sábado nem sequer mencionado nesta lista. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Não estou aqui repugnando quem guarda o sábado. Estou aqui apenas ensinando que Jesus é o Senhor do sábado. E Ele é o protetor e o salvador de toda a nação. Quem guarda o sábado está errado, porque o sábado foi feito pelo Senhor, por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vamos entender à luz do Evangelho. A Bíblia é sagrada. Se guardar o sábado era tão importante o ponto de ser um mandamento para todos os cristãos, porque ele é mencionado em Atos 15. Porque não há nenhum mandamento no Novo Testamento que ordene a observação do sábado. Isso é uma heresia, coisa errada. Mandamento de homens privados da verdade. Mas não se pode supor que o sábado não foi mencionado por sua observância. Se obvia um ponto pacífico e unânime entre os judeus e gentios. Veremos que entre os cristãos em Roma havia diferença sobre os dias. Deveria ser observado o sábado. Era um mandamento importante para os judeus e consistia no ponto de tensão com os gentios, se fosse compreendido pelo apóstolo. Como um mandamento para os gentios, ele se manifestaria acerca do tema. Mas em nenhum momento no Novo Testamento os apóstolos ensinam aos gentios que estivesse e deveria guardar o sábado. Na carta aos Romanos, no capítulo 14, Paulo fala da tolerância para com o fraco na fé e sobre a divergência de opinião entre irmãos acerca de assunto menor importância, são questão que o apóstolo não tratava com o peso de mandamento. E nesse ponto, Paulo coloca a fazer diferença entre dia e dia, como um tema de consciência, e sobre qual não havia mandamento do Senhor Jesus para os cristãos. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz, e quem come para o Senhor, come porque dá graça a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graça a Deus. Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. Entenda a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e genuína. O apóstolo coloca a forma como tratamos os dias do campo das coisas que fazem parte da esfera pessoal. Não deve se imposta aos outros. Inclusive, Paulo usa uma linguagem totalmente diferente da qual ele usa quando se trata de mandamento, onde o tom é imperativo, amar o próximo. É mandamento, servir o mandamento, mas fazer diferença entre dia e questão e opinião não é mandamento do Senhor. E que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde debaixo das suas graças e a poderosa mão. E a paz do Senhor, que
que seja para todos, em nome de Jesus. Amém.